Olá, pessoal, de volta com mais um vídeo. Nós iremos aqui continuar provando alguns teoremas importantes que relacionados a árvores, né? Essa classe especial de grafos que nós estamos estudando. Então, esse teorema aqui é muito importante também porque ele define que numa árvore o número de arestas está sempre relacionado com o número de vértices. Sendo que se eu tenho n vértices, então numa árvore obrigatoriamente eu tenho que ter n menos uma arestas. Então o teorema fala, se G é uma árvore com n vértices, então o número de arestas é n menos 1, sempre, tá bom? Vamos ver a prova desse teorema, que vai ser por indução. Então, para nós provarmos por indução, nós vamos definir o nosso predicado Pn. Então, quem é Pn, pessoal? Pn para nós diz, afirma o seguinte, a seguinte afirmação: toda árvore de n vértices tem n menos uma arestas. Esse é Pn. Então, prova por indução. Duas partes principais: a base, que me garante o quê? Aquela história da escada infinita. Me garante que eu consigo acessar o primeiro degrau da escada. Então, a base é P de 1. Então, quando n é igual a 1, pessoal, toda árvore de um vértice tem zero arestas? Sim, verdade, né? Isso é válido. É um ponto isolado só, sem mais nada. É uma árvore de zero arestas. O passo de indução, então, é o quê? É o que me garante o quê? Bom, se eu consigo acessar o degrau K, então eu devo conseguir ir para o degrau K mais um. Se eu conseguir provar que do degrau K eu consigo acessar o K mais um para um K arbitrário, então eu garanto que eu consigo percorrer todos os degraus da minha escada infinita, certo? E essa é a essência da prova por indução. Então, PK implica PK mais um para K arbitrário. Então, vamos definir o nosso PK mais um. Quem é PK mais um? Toda árvore de... É como se fosse aqui K mais um vértices, né? Então, eu poderia usar PN mais um para ficar melhor aqui, né? PN mais um. Toda árvore de N vértices tem N arestas. De N mais um vértices tem N arestas. Vou usar o N aqui mesmo. Se Pn implicar P de N mais um para um N arbitrário, perfeito. Então, toda árvore de N mais um vértices tem N arestas. Essa é a afirmação. Vamos começar, então, supondo que a gente tem uma árvore, tudo bem? Conjunto VT e ET, onde o número de vértices é N mais um. Então, essa aqui é a minha suposição inicial. Tem uma árvore de N mais um vértice. Vamos escolher uma folha dessa árvore T, pessoal. Então, olhando aqui no grafo, ó, T é tudo isso aqui, ó. T é o grafo todo, não só a área achurada, é tudo. Vou escolher uma folha inteira. Eu escolhi essa folha V aqui, ó. Vamos fazer, então, agora, T' é a árvore obtida removendo essa folha. Então, eu vou vir aqui e vou remover essa folha. V. Tudo bem? Então, estou fazendo T' é igual a T menos V. Removi uma folha da árvore T. Veja, pessoal, é óbvio, é claro que T' continua sendo uma árvore. Por quê? Porque, veja, T era conexo. T', T menos V, continua sendo conexo, porque era uma folha. E T era cíclico. Se eu remover uma folha, T continua sendo acíclico. Então, T também é uma árvore. Então, eu posso dizer que T possui N' vértices e M' arestas. Então, a ideia agora é mostrar que esse N' e esse M' estão relacionados com M e N originais. Tudo bem? Só que, olha lá, ó, usando a hipótese de indução, pessoal, a hipótese de indução é o quê? Toda árvore de N vértices tem N menos uma aresta. Então, usando a hipótese de indução, se eu tenho N' vértices em T', quanto vale M' menos um, pessoal? M' menos um tem que valer N' menos um, que é o número de vértices menos um. Tudo bem, pessoal? Agora, veja,
Como T' ela tem exatamente uma aresta e um vértice a menos do que T, o que eu posso escrever? Ora, M' é M menos 1. Por quê? Porque eu sei que tem uma aresta a menos do que M. Ora, mas só que nós vimos, acabamos de ver aqui no passo 5 que M' também é N' menos 1, não é? Olha lá. Então, M menos 1 tem que ser igual a N' menos 1. Ora, mas o N' menos 1 é N menos 1 menos 1. Porque T' tem exatamente um vértice a menos que T, né? N menos 1 menos 1. Ora, então nós temos essa igualdade aqui, ó. M' menos 1 igual a N menos 1 menos 1, que é N menos 2. Cortando esse menos 1, M é igual a N menos 1. Tudo bem, pessoal? Então, veja, a gente usou a hipótese de indução para provar que essa árvore que a gente considerou inicialmente, que tem um vértice a mais, a relação também continua valendo. O M continua sendo M, o M continua sendo N menos 1. Portanto, a prova por indução está concluída. Tudo bem, pessoal? Veja, essa prova por indução nos mostrou, então, que numa árvore, o número de arestas sempre é pré-definido como N menos 1. E isso, pessoal, nos leva a um monte de resultados aqui, até certo ponto inesperados, como esse teorema que a gente vai ver aqui, ó. A soma dos graus de uma árvore não depende da lista de graus, sendo sempre dada por 2n menos 2. Que coisa, né? Então você fala, não importa a árvore que você tenha, a soma dos graus independe da lista de graus? Sim. Por quê? Por causa desse fato aqui. Então vamos lá. Quanto vale a soma dos graus pelo handshake em lema? 2 vezes o número de arestas. Ora, mas numa árvore de n vértices, quanto vale o número de arestas? Sempre. Na n menos 1. Ora, então, 2 vezes n menos 1, 2n menos 2. Então, a soma dos graus, eu não preciso conhecer a lista de graus. Não preciso. Se eu tiver numa árvore, não. Olha aqui que interessante. Por exemplo, o grafo caminho, que é esse aqui. Path. O grafo path, que é o grafo caminho. Ele é a árvore mais profunda que tem. Então, eu tenho 2 vértices de grau 1 nas pontas e todo mundo de grau 2 no meio. Se eu somar os graus aqui, eu vou ter 1 mais 1, 2, mais eu vou ter n menos 2 vezes 2, não é? N menos 2 vezes 2. Então, aqui é um mais. Ora, quanto que dá isso, pessoal? 2n menos 4 mais 2. Não é 2n menos 2? Essa árvore aqui, que é a árvore estrela, é a árvore mais menos profunda que tem. Então, eu tenho aqui n menos 1 vértices com grau 1 e 1 vértice com grau n menos 1. Ora, então, quanto que dá isso? Dá n menos 1 mais n menos 1. 2n menos 2. Tudo bem? Perfeito. Vamos ver um outro teorema, pessoal, que só vale para árvores. Seja T uma árvore. Então, T mais E, em que E é uma aresta que não pertence ao conjunto E, contém exatamente um único ciclo, pessoal. Então, veja, o que ele está falando aqui é, se eu pegar uma árvore e adicionar qualquer aresta que não pertence à minha árvore, vai formar exatamente um ciclo no meu grafo, tudo bem? Então, veja, como T é árvore, T é acíclico. Então, ó, 0 ciclos, tudo bem? Além disso, como T é árvore, T é conexo. Então, eu tenho um grafo conexo e com 0 ciclos. Bom, eu sei, a gente também sabe que existe um único caminho entre qualquer par de vértices UV, qualquer caminho. Então, seja E a aresta UV. Ora, se essa aresta UV, se eu adicionar ela na minha árvore, o que vai acontecer?
vai ter exatamente dois caminhos entre o V. Um indo direto pela aresta que eu inseri e o outro que já era o da árvore lá, sequência de vértices da árvore. Isso forma um ciclo, tudo bem? Exatamente um ciclo. Portanto, olha lá, T mais E tem exatamente um ciclo. Tudo bem, pessoal? Outro teorema interessante. Seja G um grafo conexo de N vértices e M arestas. Um grafo, não estou falando que é uma árvore, estou falando que é um grafo. Se o número de vértices, se o número de arestas é maior ou igual que o número de vértices, então G contém um ciclo. Pelo menos um ciclo. Veja, o que que isso implica? Ó, M maior ou igual que N implica que 2M maior ou igual que 2N. Ora, mas pelo handshake lema, o que que é 2M, pessoal? 2M é a soma dos graus. Ou seja, a soma dos graus é maior ou igual que 2N. Mas 2N não é a mesma coisa que 2N menos 2 mais 2. Então, é o mesmo que soma dos graus maior ou igual que 2n menos 1 mais 2. Ora, mas o que é 2n menos 1? É a soma dos graus de uma árvore. É exatamente a soma dos graus de uma árvore mais duas unidades. Duas unidades aparece quando? Aparece quando eu insiro exatamente uma aresta na minha árvore. Ora, mas quando eu insiro uma aresta na minha árvore, gera um ciclo. Então, isso implica dizer que o meu grafo conexo contém pelo menos um ciclo, tá vendo? Pelo menos um ciclo em G. Perfeito, pessoal? Então, bom, esse é um resultado que basicamente nos diz que eu posso determinar se tem ou não ciclo no meu grafo, meio que olhando, né, para o número de vértices e arestas. Tudo bem? É claro que, veja, se eu não posso determinar se exatamente, olha, tem 7 ciclos. Não, mas assim, se há um ou pelo menos um ciclo, eu consigo determinar. Se existem ciclos. Ó, existe pelo menos um. Não contar quantos exatamente existem, mas que existe, garantir que existe pelo menos um, a gente pode. Tudo bem, pessoal? Vamos ver mais um teorema aqui, ó. Esse teorema fala o seguinte: é algo óbvio, né, pessoal? É algo óbvio, mas vamos demonstrar. Toda árvore com mais de um vértice possui pelo menos duas folhas. O que que são folhas? São vértices de grau 1, ok, pessoal? Então, nós vamos fazer a prova por contradição, tudo bem? Prova por contradição. Então, nós vamos supor que existe ao menos um vértice V, tal que D de V é igual a 1. Tudo bem? A nossa prova por contradição, na verdade, nós vamos separar em dois casos. Pensando bem aqui, ó, nós vamos separar em dois casos. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos analisar primeiro o caso A. O caso A é o seguinte: não existe nenhum vértice de grau 1. Ou seja, nós queremos provar o seguinte: não existe nenhuma folha na minha árvore. Óbvio que isso tem que gerar uma contradição. Tudo bem, pessoal? Por isso, como que a gente gera uma contradição? Então, veja. Numa árvore, a gente sabe que o número de arestas é sempre igual a n menos 1. Logo, a soma dos graus de uma árvore é 2 que multiplica n menos 1, que é uma árvore. Mas nesse caso, se todos os vértices têm grau maior ou igual que 2, eu tô falando que não tem nenhuma folha, tá vendo? Então, todo mundo tem grau maior ou igual que 2, porque não tem grau 1. Ora, então, esse somatório aqui do lado direito, ó, do lado esquerdo, tem que ser maior ou igual que 2n. Certo? Ora, então como que pode ele ser igual a 2n menos 1 e maior ou igual que 2n?
simultaneamente. Não pode, não dá. É uma contradição. Tudo bem? E o outro caso, também que vai gerar uma contradição, e se existe apenas um vértice, folha, uma folha? Então, como no caso anterior, veja, nós temos que a soma dos graus de uma árvore é 2 que multiplica n menos 1. Mas, ó, se nós temos n menos 1 vértices com um grau maior ou igual que 2, essa soma tem que ser maior ou igual do que 2n menos 1 mais 1, não é? Porque a gente vai ter, aqui, ó, estamos obrigando a ter só uma folha. Só uma folha. Tudo bem? Se todo mundo tem grau, quer dizer, se nós tivermos n menos 1 vértices com grau maior ou igual que 2, isso, tá certo. A soma dos graus tem que ser maior ou igual do que 2n menos 1 mais 1. Ora, como que isso pode coexistir juntamente com isso? Então, ó, como que a soma dos graus, que é igual a 2n menos 1, pode ser maior ou igual que 2n menos 1 mais uma unidade? Tudo bem? Então, não, não existe essa possibilidade. Então, isso gera uma contradição. Tudo bem, pessoal? Então, nós temos aqui a prova de que toda árvore contém pelo menos duas folhas. Tudo bem? Muito bem, perfeito. Bom, um último teorema aqui que a gente vai provar e que é bastante importante relaciona árvore com grafo bipartido. E ele diz o seguinte: olha só, pessoal, é um teorema forte. Toda árvore T é um grafo bipartido. Toda árvore é um grafo bipartido. Como que a gente demonstra essa afirmação? Então, vamos escolher um vértice raiz na nossa árvore. V. Vamos chamar V de um vértice raiz. Seja U um vértice arbitrário, tudo bem? Diferente de V. Um vértice qualquer diferente de V. Como ter uma árvore, pessoal, a gente já provou que existe um único caminho, P de UV. Então, vamos chamar de F de U o comprimento do caminho P de UV, o comprimento, o número de arestas. E vamos definir o seguinte: VI é o conjunto de todos os U's, tal que o comprimento do caminho é ímpar. E VP é o conjunto de todos os U's, tal que o comprimento do caminho é par. Tudo bem, pessoal? Veja, note que o conjunto VI e o conjunto VP não possuem intersecção. A intersecção é nula. Por quê, pessoal? Porque nosso grafo é acíclico, só existe um único caminho, tudo bem? Então, se ele está em I, ele não pode estar em P. E, obviamente, se ele está em P, ele não pode estar em I, porque é uma árvore. E note que a união dos dois conjuntos VI e VP é o conjunto de vértices todo. Tudo bem? Se a gente considerar que a raiz, o caminho da raiz para ela mesma é o caminho trivial e ele tem comprimento zero. Zero é par. Então, a raiz cai no conjunto VP. Matematicamente, sendo bem rígido, nós podemos considerar isso. Então, a própria raiz ela cai no VP. Então, não sobra ninguém de fora de VI união VP. De modo que a gente definiu uma bipartição. Tudo bem? Então, ó, como a árvore não tem ciclo, é garantido que toda aresta de T ela tem uma extremidade em VI e outra em VP. Portanto, T é bipartido. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente, a ideia que a gente tem aqui é que toda árvore é um grafo bipartido. Todo grafo bipartido é uma árvore? Não, né, pessoal? Obviamente não. Nós vimos que grafo bipartido pode sim ter ciclos de comprimento par. Não tem ciclos de comprimento ímpar. Por exemplo, não tem triângulo, não tem pentágono, mas ciclo de comprimento par
4, 6, 8 existem em grafos bipartidos. Tudo bem? Muito bem. Perfeito. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Agradeço a atenção de todos, para não me alongar demais, e nos vemos nos próximos vídeos aí. Até mais!